É, ontem então, eu gravei um vídeo falando sobre o chamado e tal. E assim, é, esses dias eu tava me perguntando o porquê que eu gravo vídeo, né? E, e aí veio a resposta. Que eu gravo vídeo porque é uma forma de levar o evangelho para as pessoas que não conhecem, ou que conhecem, mas elas precisam permanecer e tal. E eu comecei a lembrar o porquê que eu gravo vídeo. É muito simples. No ano passado, estava fazendo curso, ia fazer um curso pela igreja. O final do curso seria uma prova. A prova seria pregar. E eu tenho muita vergonha, né? Não parece, mas eu sou bem tímido. E, e aí eu comecei a ter pregações, escrever pregações. E comecei a gravar elas, em forma de vídeo. E comecei a disponibilizar no YouTube. E aí eu comecei a fazer nos vídeos. Continuei fazendo, faço até hoje. Não com a quantidade de vezes que eu gostaria de fazer. Mas é isso. Eu faço vídeo por causa do chamado que eu recebo de Deus. É assim que é a nossa vida. A nossa vida ela tem que ser pautada pelo chamado. Como eu disse, né, a gente tem 5 ministérios. Que é o apóstolo, o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre. Você está dentro de um desses 5, sabe? E assim não é porque a gente profetiza que a gente é profeta, ou a gente evangeliza porque a gente é evangelista, ou a gente exorta porque a gente é mestre, sabe? Mas a gente faz porque ele nos propõe a fazer isso. A gente profetiza porque é ele que faz. A gente exorta porque é ele que nos ensina a exortar. A gente ensina porque ele nos ensina a ensinar. Por causa do chamado. E aí eu comecei a gravar os vídeos e até hoje eu não parei. E eu fiquei pensando, cara, muito. Poxa, mas eu gravo vídeo e, poxa, ninguém assiste. É, ninguém vê os vídeos. Quase não tem inscritos e tal. E eu comecei a pensar, né? E comecei a ser ministrado, cara. Porque eu não tô aqui pra conseguir inscritos, sabe? Galera se inscrever, beleza. Mas não é o foco do canal. Lógico que todo canal que entra no YouTube, ele pensa em crescer, ele pensa em se estruturar, pensa em trazer coisas novas. Porque esse é o pensamento do YouTube, de fazer conteúdos legais e criativos. Mas eu tô aqui para simplesmente levar a palavra de Deus. Tanto é que os meus vídeos são sem edição nenhuma. Por incrível que pareça, eu não edito, eu não corto partes que eu falei errado. Tanto é que alguém deve ter visto um vídeo aí meu, terceiro estudo, se não me engano, da teologia, de estudo bíblico sobre Apocalipse, sobre o final dos tempos. Eu falei uma coisa errada e no outro vídeo eu tive que recolocar. Eu tive que falar, não, no vídeo passado eu disse isso, mas não é isso, é isso. E eu tive que fazer, porque eu não faço edição não por não saber. Eu realmente não faço porque eu não gosto. Acho que perde a essência, sabe? Aquela naturalidade do vídeo. A questão da demora, de pensamento, raciocínio, porque eu também não faço com pauta. Então eu falo que vem do meu coração. Com naturalidade, com espontaneidade. É isso que eu tento trazer. Voltando ao assunto do chamado.
Então a gente, falei ontem que a gente tem 5 ministérios e muitos dons, né? Como está escrito em 1 Coríntios 12. E o nosso chamado está pautado nesses 5 ministérios. E por que esses 5 ministérios? O que os ministérios significam pra gente? E por que eu tenho que descobrir o meu chamado? Ou por que eu tenho que saber o meu chamado? Bem, Paulo continua dizendo que é para que a gente não seja levado de um lado para o outro, como meninos inconstantes na fé. E a gente descobre o nosso chamado porque o nosso chamado não depende só da gente. O nosso chamado depende de outras pessoas também. Quer dizer, nosso chamado, ele depende só da gente, sabe? Mas não vai tocar só a gente, vai tocar outras pessoas. Isso que eu queria dizer. Então assim, quando você tem um chamado, seu chamado não vai só ministrar a sua vida, vai ministrar a vida de outras pessoas. Por exemplo, um missionário, quando ele vai para fora, ou fora da cidade, ou vai ministrar a palavra em outro lugar, em outra cidade que ele nunca foi, ele ministra não só as pessoas, mas a própria vida dele é ministrada o tempo todo, sabe? Um evangelista, quando vai evangelizar alguém, ele entende que o chamado dele é esse, de evangelizar. Ele acaba sendo ministrado por ele mesmo, sabe? Quando a gente tem chamado, a gente toca não só a vida das pessoas, mas a nossa vida é muito tocada por Deus. Muito. É por isso a importância do chamado. O chamado é para meio que ter uma organização no reino. E é para ter uma organização no reino. E os dons são para manifestar o reino de Deus aqui na terra. O dom de cura, dom de cura, discernimento, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Então tudo isso é para manifestar o reino de Deus aqui na terra. Tá? Por isso que é importante a gente descobrir o nosso chamado. Não é o quanto a gente pode fazer, porque a gente não faz nada por nós. É Ele que faz pela gente, através de nós, por nós, apesar de nós. Cara, uma coisa que eu aprendi foi que não importa o quanto nós façamos, nada disso vai ser comparado com a obra da cruz, sabe? Que é a obra de Jesus na cruz, cara. Nada pode ser comparado. Nada pode comprar aquilo que ele fez naquela cruz. Foi por causa da cruz que ele nos salvou, nos trouxe para o reino do Filho do seu amor, nos libertou, nos deu uma vida nova, uma chance. Na verdade, quando a gente descobre o nosso chamado, quer viver o nosso chamado, a gente só tá respondendo ao amor de Deus. Só está dizendo: Pai, eu quero viver aquilo que você tem para minha vida. Eu quero viver aquilo que você planejou quando eu nasci. É para isso que a gente tenta ter o nosso chamado. É para isso que a gente vive o nosso chamado. Não para amar ou para corresponder a esse amor de Deus. Porque é quase impossível responder ao amor de Deus, sabe? Quase impossível corresponder ao amor de Deus. Porque o amor dele, cara, é perfeito, é bom, é maravilhoso. E mesmo quando a gente erra, ele continua nos amando. Mesmo quando a gente peca, ele continua de braços abertos, dizendo: Ei, filho, eu estou aqui. Eu estou aqui para continuar te amando. Quando a gente resolve tomar o nosso chamado, viver o nosso chamado, a gente só está simplesmente respondendo a esse amor, dizendo: Pai, você me ama e eu sei que o que eu vou fazer por você é muito pouco, não pode nem ser comparado com a obra que você fez na cruz por mim, mas eu quero fazer um pouco do que eu posso. Eu quero fazer o que eu puder para responder ao teu amor. Responder ao teu amor naquela cruz. Então, eis-me aqui, eu quero viver isso que você tem.
É por isso que a gente corresponde ao chamado. Porque a gente entendeu que Ele nos tirou do reino das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. E nós hoje vivemos graças a Ele. E Ele tem um plano para nós. Não só um plano de salvação, sabe? Mas um plano aqui na Terra. Como eu disse anteriormente, cara, a nossa vida não foi feita só para a gente crescer, reproduzir, pagar boleto e morrer. Ele tem muito mais. A nossa vida é para tocar outras vidas, sabe? A nossa vida é para ministrar outras vidas. É por isso que é importante a gente descobrir o nosso chamado. Descobrir onde Ele quer que a gente chegue. Porque às vezes você não vai viver o seu chamado como antigamente as pessoas pensavam, né? Ah, o missionário ele tem que ir para a África porque todos chamados de missionário na África. Não, cara. Se Deus te chamou para você ser missionário na sua cidade. Você já pensou nos lugares que você poderia ir na sua cidade? Na periferia, nos lugares carentes? É isso, cara. A gente quer muito fazer pelos outros lugares, mas esquece do lugar que a gente vive. No começo do ano, Deus falou muito no meu coração, muito. Ele falou, cara, você pensa muito em ir embora, mas olha para sua cidade. Olha para sua cidade. E aí eu comecei a me juntar com o pessoal da assistência social e a gente começou a fazer um trabalho legal de evangelismo em lugares carentes. Cara, isso é a igreja, isso é o chamado da igreja. Não é um chamado do evangelista, sabe? É o que a gente chama de a grande comissão. Quando Jesus pega e fala, agora vai Samaria até os confins da terra. Cara, é isso. Isso é a grande comissão. Eu estava falando com um amigo meu essa semana e respeito do chamado e tal. E eu até falei, cara, não é porque a gente evangeliza que a gente é evangelista. A gente evangeliza porque a gente entendeu o chamado de Jesus para nós como a grande comissão. Lógico que às vezes você vai ter alguém que é um evangelista, que tem o dom de evangelizar, que recebe de Deus direcionamentos, estratégias para chegar em algumas pessoas. Mas a igreja ela foi chamada para evangelizar, para levar boas novas. Cara, busque em Deus o seu chamado, busque em Deus o que Ele quer para sua vida. Cara, porque, sabe, só ficar dentro da igreja não é isso que Ele quer pra gente. Ele não quer. Igreja vazia, igreja cheia, cara. Tem um monte. Tem um monte de igreja cheia. Mas quando essas pessoas vão pra rua, cara, elas saem da igreja. Muitas delas, infelizmente. E eu muitas das vezes também não... Porque a gente é falho, sabe? Mas muitas das vezes a gente não corresponde. Não corresponde como cristão. A gente não corresponde como um Cristo corresponderia. A gente precisa entender o que Deus quer de nós. O que Ele quer para que a gente possa viver isso, sabe? Estar nas ruas pregando o evangelho, ou no trabalho falando do amor de Jesus, ou na escola, ou na faculdade. Cara, não importa onde esteja. Deus tem um chamado para você no seu local de convivência. Às vezes você vai ser um evangelista na faculdade. Você vai começar a falar de Jesus para as pessoas. Você vai ser um apóstolo missionário. Na sua cidade, no seu trabalho. Às vezes você vai ser um profeta na sua escola. Sabe? É no dia a dia que a gente vai começar a agir. É no dia a dia que a gente vai começar a atuar. E é isso que a gente precisa fazer. A gente pensa muito em, como eu disse, antigamente falavam, né, que o missionário ia para fora, ia para África, mas esqueciam do Brasil, sabe? Esqueciam do lugar onde eles viviam. A gente quer muito ir para fora, muito viajar e tal, mas esquecemos do lugar onde convivemos, onde estamos.
Se você der uma olhadinha, cara, ao redor, você vai ver que tem muita gente que precisa ver é, Jesus no seu chamado, sabe? Você precisa manifestar o seu chamado. Às vezes, é, Deus vai colocar pessoas na sua frente, vai colocar pessoas do teu lado, e você manifestar o teu chamado sobre perto da vida delas, e elas vão ser tocadas, sabe? E é isso, cara. Chamado é uma parada muito linda, muito maravilhosa. Quando você entende o porquê que Deus te chamou, o porquê que Ele te escolheu para tal função, para fazer isso, e você começa a ligar um ponto no outro e, meu, você fica até sem palavras, sabe? Para agradecer, o que falar, porque o chamado é uma parada muito linda, muito. E é importante, é uma dos pilares da vida cristã. O chamado é o pilar não o pilar, mas é a caminhada cristã. Jesus, você vai na igreja, você aceita Jesus, se batiza, depois é batizado pelo Espírito Santo, e aí começa a entender um pouco mais sobre o chamado e tal, e começa a viver o teu chamado. Todos nós temos um chamado em Deus, todos nós. Busca em Deus o teu chamado, busca em Deus o que Ele quer para você, aquilo que Ele quer para sua vida, o que Ele planejou para você, sabe? É muito importante, muito maravilhoso. Cara, é incrível quando você recebe o chamado de Deus e começa a trabalhar nesse chamado, começa a fazer, e Deus começa a guiar tudo, sabe? Vamos supor, você tem chamado de ser missionário, mas na sua cidade você começa a ir em algumas igrejas e Deus começa a tocar em você para você entregar algumas coisas para outras pessoas, e você começa a ver coisas erradas, né? Digamos assim, na igreja, algumas coisas que estão fora do padrão, algumas coisas que Deus tinha te incomodado em casa. Cara, isso é maravilhoso. E depois você vai, tempo depois, você vai nessas igrejas que você foi e você vê as coisas fluindo, cara. É muito maravilhoso, sabe? É se disponibilizar para o reino. A gente nunca vai conseguir, cara, pagar o preço que Jesus pagou, sabe? Nunca. Mas é responder o amor dele. Responder. É isso que ele pede de nós, responder o amor. Manifestar as boas obras. Manifestar os frutos, dar os frutos. Como diz João 15, que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. Nós temos que dar os frutos que Jesus dá, porque Ele é a videira. Nós temos que dar, cara, os frutos. Então que você dê fruto, que você frutifique, que você permaneça e que você entenda o chamado de Deus para sua vida. Deus abençoe vocês. Amém. E cara, se quiser, compartilha esse vídeo, sabe? Quiser, se inscreve no canal e é aquilo que eu disse, cara, eu não vou forçar ninguém a se inscrever, mas fica à vontade, sabe? Fica à vontade. E eu creio que no tempo certo, cara, você vai começar a dar fruto. Mas fica à vontade, se inscreve, pode compartilhar com seus amigos no Instagram, onde você quiser, cara. Deus abençoe vocês. E eu vou tentar postar, cara, todos os dias um vídeo novo aqui, todos os dias, para poder manter um padrão, né? E aí, se vocês tiverem alguma sugestão também, cara, de vídeo, de tema, poxa, Rodrigo, eu queria que você falasse, que você explicasse sobre, sei lá, batismo pelo Espírito Santo, ou batismo pelas águas, o que é, sabe? Qualquer tema, lógico que se eu souber responder, eu vou responder. Se eu não souber, eu vou procurar alguém que saiba, uns amigos meus líderes que estão comigo na caminhada, e é isso, cara. Se tiver dúvida, pode comentar aqui.
Se vocês precisarem também, pode comentar. Eu vou estar deixando sempre o comentário aberto e vocês podem comentar lá se precisarem de alguma sugestão, quiser dar alguma sugestão. E é isso. Deus abençoe vocês. Tchau, tchau.